diários, registros e incidentes críticos. De modo geral, os diários são uma forma atrativa de reunir informações sobre a maneira como as pessoas passam o seu tempo. Em pesquisa, os diários não são registros pessoais de envolvimentos ou anotações diárias de reflexões e acontecimentos, mas registros de atividades profissionais. Eles podem proporcionar informações valiosas sobre padrões e atividades de trabalho, desde que as pessoas que mantêm diários sejam claras a respeito do que está sendo solicitado que façam e por quê. Eles quase sempre cobrem um período de tempo estabelecido, um dia, uma semana, um mês, ou ocasionalmente um período maior, dependendo das informações necessárias. Em algumas ocasiões determinadas, no ato ou retrospectivamente, é solicitado aos informantes dizer o que fizeram e, em alguns casos, por que o fizeram. As instruções precisam ser explícitas. Você realmente quer saber que alguém tomou uma xícara de chá, pagou o leiteiro ou tomou banho, ou está interessado apenas em atividades especificamente ligadas ao trabalho? Realizar anotações diárias pode ser uma atividade desgastante e irritante para uma pessoa ocupada que precisa interromper o trabalho para fazer os registros. Se os informantes não tiverem uma simpatia especial pela tarefa ou forem pressionados para preencher os diários, eles provavelmente não farão anotações completas se as fizerem. Como em todas as atividades de pesquisa, é essencial entrar em contato e, de preferência, encontrar pessoalmente aqueles que, afinal, estão doando-lhe tempo, para que você possa explicar-lhes integralmente o propósito do exercício, discutir quaisquer possíveis dificuldades e, se possível, resolvê-las. Pessoas relutantes em manter diários raramente proporcionarão dados úteis, por isso a consulta preliminar é da maior importância, como acontece com qualquer outra maneira de coletar dados. Algumas formas de checagem com os indivíduos que mantêm diários é com frequência desejável e às vezes essencial para manter o interesse. Em qualquer exercício diário, pode haver problemas com relação à representatividade. Este dia da semana era típico ou segunda-feira é sempre o dia de crise. Esta semana é excepcional? Chama a atenção para este problema e recorda-nos que o interesse dos informantes em escrever o diário será motivo para que eles modifiquem o próprio comportamento do qual queremos registro. Por exemplo, se eles estão completando um diário por uma semana relativo ao seu comportamento ao assistir à televisão, isso pode fazer que se envolvam no dever de assistir, para ter algo a registrar, ou vejam tipos melhores de programas para criar uma impressão mais favorável. Isto pode ser verdade, mas vários outros métodos de coleta de dados também são passíveis de provocar efeitos sobre o comportamento normal, como muitos pesquisadores descobrirão no decorrer de suas investigações. O método da entrevista por meio de diários. Há muitas maneiras diferentes de usar os diários. Eles podem ser métodos independentes de coleta de dados ou parte de um estudo mais amplo, incorporado entrevistas, questionários e observação. Em 1977, Zimmerman e Weider usaram diários em seu estudo etnográfico da contracultura nos Estados Unidos como um recurso preliminar à entrevista, em casos onde inicialmente não estava claro quais eram as perguntas certas a fazer. Em um artigo sobre seu método da entrevista diária, eles discutiram o papel dos diários como um registro de observação mantido por indivíduos que podem ser usados depois como base para entrevistas intensivas. O potencial dos diários como dispositivos de criação de perguntas é claro, mas Zimmerman e Weider levaram este processo um passo adiante. Eles encararam o uso do diário em conjunto com entrevistas por meio de diários, como uma aproximação ao método da observação participante, inclusive pelo período de tempo que envolve. Pelo fato de qualquer observador, mesmo um participante, poder exercer efeito sobre o comportamento padrão, ou mesmo, como em alguns estudos,
pressões morais, legais ou éticas. Elas pressupuseram o uso do método da entrevista por meio de diários para aquelas situações em que os problemas de observação direta resistem à solução, ou quando outras observações ou observações mais prolongadas prejudicam os recursos disponíveis. Eles pediram aos seus informantes que registrassem, em ordem cronológica, as atividades nas quais se envolveram em um período de 7 dias, seguindo a fórmula o que, quando, onde, como. O que implicava a descrição da atividade ou discussão registrada nos próprios termos dos participantes. O quando referia-se ao tempo e à frequência da atividade, em especial atenção ao registro da sequência real dos eventos. O onde designava o local da atividade, adequadamente codificado para evitar a identificação de indivíduos ou lugares. O como descrevia quaisquer logísticas envolvidas na atividade. Evidentemente, os participantes devem ter um certo nível de educação para entender as instruções, ainda mais para completar o diário. Eles também precisam ter tempo. Se você estiver pedindo a colaboração de colegas para completar os diários, certifique-se de que esta é a melhor maneira de obter a informação que você necessita e que pode convencê-los que sua tarefa provavelmente terá um uso prático. Variações no uso e na estrutura dos diários. Há muitas variações na maneira de estruturar os diários, no tempo durante o qual são conduzidos e na detalhação necessária, como poderá ser visto nos seguintes relatos. O diário alimentar de alunos do ensino fundamental, o diário e o registro de tempo dos professores substitutos, os registros de tempo dos clínicos gerais, o diário do tratamento de asma e o diário de incidentes críticos dos chefes de departamento. O registro alimentar de alunos do ensino fundamental. Borghese incorporou os diários como método de coleta de dados em muitos dos projetos de pesquisa que ele conduziu com o passar dos anos. Em seu capítulo sobre os diários e sua manutenção, no livro de Bennett, Glauter e Leviak, ele discute 2 estudos de diários muito diferentes. O primeiro relaciona-se ao estudo de um diário alimentar de alunos do ensino fundamental. A abordagem, o que é, quando, onde, como, Zimmerman e Weider foi mais uma vez adotada. Foi perguntado aos alunos: o que você comeu e bebeu hoje? Quando você comeu e bebeu hoje? Onde você comeu e bebeu hoje? Outros itens foram acrescentados, e eles gostaram de alguma comemoração, como um aniversário, em um dia qualquer, e gostaram do que comeram ou beberam. Como o diário seria completado por crianças, foi necessário criar uma abordagem específica. Em primeiro lugar, era importante conversar com os alunos para explicar o que tinha de ser feito. Em segundo lugar, o período de tempo durante o qual o diário seria mantido era limitado a uma semana, incluindo o fim de semana. Dentro do diário, havia uma série de instruções que foram anexadas a cartas dirigidas a cada aluno. O diário e o registro de tempo dos professores substitutos. No segundo caso, Borghese trabalhou com um estudo de diário muito diferente e bem mais detalhado, relacionado à experiência e ao relacionamento entre professores, professores substitutos e alunos. Quando os professores regulares não podiam cumprir o horário de aulas, Marlene Morrison e Sheila Galloway também trabalharam no projeto e conduziram o trabalho de campo. Foi criada uma tabela de 3 colunas com tempo na primeira coluna, principais atividades na segunda e outras na terceira. O propósito desta tabela de tempo, ou registro de tempo, era proporcionar uma estrutura na qual os professores substitutos pudessem registrar o que acontecia e quando, mas que também lhes desse liberdade para desenvolver suas ideias. Os pesquisadores acharam que este formato permitiria àqueles que escreviam os diários estabelecer limites ao alcance da permissão de acesso ao seu mundo e ao seu trabalho. O registro de tempo dos clínicos gerais. Sutherland e Cooper também usaram um registro de tempo como parte de sua investigação
sobre má saúde e insatisfação no emprego. Entre clínicos gerais que trabalhavam no Reino Unido, foi solicitado aos clínicos gerais completar o que vinha a ser um registro detalhado de como passavam seu dia para identificar a quantidade de tempo passada em várias atividades, a necessidade ou o contrário e o propósito dessas atividades. O registro consistia em 6 colunas com os títulos de tempo inicial, duração, atividade, problema, quem, o que, porquê, resultados, sentimentos, reação, outras ações. Depois de 3 ou 4 dias de anotações, ou quando o registro fosse completado, era solicitado aos médicos classificar a importância das atividades, o que pode ter sido a parte mais difícil do exercício para profissionais que talvez considerassem importante tudo o que faziam. Foi solicitado a médicos ocupados que registrassem suas atividades o dia inteiro, incluindo as razões para quaisquer problemas de tempo, o que aconteceu como resultado de atrasos, como se sentiram sobre os atrasos, zangados, frustrados, satisfeitos, e que atitude foi tomada. Era necessário um registro que pudesse ser facilmente completado com o mínimo de esforço. E, sem dúvida, os médicos que completavam os diários precisavam estar convencidos de que havia algum propósito no seu exercício. Na verdade, o exercício com o diário destinava-se a destacar as interrupções, a incapacidade de se delegar e como as outras pessoas interrompiam sua agenda. Finalmente, seria possível usar seu registro de tempo para identificar as fontes de interrupção e capacitá-los a priorizar as principais atividades. Havia sido previsto que a identificação de áreas problemáticas permitiria aos médicos traçar um plano de ação para melhorar o gerenciamento de tempo e aprender como trabalhar de maneira mais inteligente, não mais árdua. Acredito que muitos clínicos gerais estressados achariam que a possibilidade de uma vida profissional aperfeiçoada, a menos estressante, valeria o esforço de preencher um diário. O diário do tratamento de asma. Bowling relata 2 estudos de diário interessantes, mas muito diferentes, levados a cabo por Hilland e Crocker, e por Hilland, que realizaram estudos de diário com questionário sobre o impacto do tratamento de asma nos pacientes. Foi solicitado aos pacientes que complementassem diários de qualidade de vida durante um período de 6 meses, mas em curtos espaços de tempo. Primeiro, solicitou-se aos pacientes que completassem diários a cada dia durante um período de 2 semanas. Isso foi seguido por um pedido para que fizessem um diário para a primeira semana de cada mês, durante 6 semanas. E, finalmente, os pesquisadores enviaram questionários 3 ou 6 meses após o tratamento. Eles concluíram que os diários demonstraram estabelecer melhores correlações longitudinais com a fisiologia dos informantes em comparação com os questionários, que ofereciam melhores correlações cruzadas. Assim como sempre, a seleção dos instrumentos de coleta de dados depende do propósito do estudo, do tipo de informações necessárias e da disposição dos participantes em despender o tempo necessário para completar diários e questionários ou sendo entrevistados. Os registros de incidentes críticos e o portfólio problemático dos chefes de departamento. De muitas maneiras, a técnica de incidentes críticos adota processos iguais ou similares àqueles utilizados por Burgess em seu estudo de professores substitutos e por Sutherland e Cooper no registro do tempo dos clínicos gerais. Ambos tentaram identificar aspectos essenciais e importantes do comportamento no trabalho e ambos preocuparam-se em distinguir as tarefas cruciais das não cruciais. Oxtoby também usou um diário registro de trabalho para observar como os chefes de departamento das faculdades de educação da Inglaterra e do país de Gales passavam seu tempo. Inicialmente, consideraram a possibilidade de solicitar aos participantes que identificassem incidentes críticos nos seus dias de trabalho. Ele definiu o incidente crítico como a tarefa ou acontecimento que estabelece diferença entre o sucesso e o fracasso na realização de partes importantes do trabalho. Oxtoby explica aqui: a ideia é coletar relatos sobre o que as pessoas fazem
que contribua de forma particularmente eficaz para que obtenha um bom desempenho e depois colocar estes incidentes em ordem de dificuldade, frequência e importância para o trabalho como um todo. As vantagens de usar a técnica dos diários para isso estão centradas em acontecimentos específicos e no que é considerado um comportamento efetivo, mas isso ainda é trabalhoso e não conduz a uma quantificação objetiva. O uso dos diários, registros de trabalho, talvez seja a mais simples e amplamente aceita maneira de descobrir como o tempo é usado em qualquer grupo ou instituição. Mas, como Oxtoby descobriu, o autorregistro pode ser impreciso. Muitos episódios menores tendem a ser omitidos e compilar um diário detalhado em geral é uma tarefa cansativa e onerosa. Embora seja indubitavelmente valiosa, no sentido de habilitar as pessoas a fazer um uso mais efetivo de seu tempo, o diário não oferece tantas informações confiáveis sobre habilidades ou qualidades desenvolvidas. Além disso, a perspectiva de usar diários para comparar diferenças entre um grande número de funcionários e seus cargos é extremamente desanimadora, no mínimo, pelas dificuldades em lidar com os dados. Por isso, há obstáculos ao emprego de diários de trabalho para analisar a diversidade das atividades dos chefes de departamento. Finalmente, Oxtoby decidiu pela abordagem portfólio problemático, originalmente defendida por Marples, solicitando aos participantes que registrassem informações sobre como surge cada problema, os métodos usados para resolvê-los, as dificuldades encontradas e etc. Como parece claro, pelo que foi dito acima, pode haver problemas no uso dos diários como método de coleta de evidências, no mínimo pelo tempo que os informantes necessitam para completar os formulários. No entanto, os diários podem produzir uma riqueza de dados interessantes e são relativamente simples de administrar, pelo menos se houver poucos participantes. Por outro lado, a análise dos formulários preenchidos não é tão simples e, portanto, como sempre, você precisará considerar como as respostas serão analisadas, antes de sujeitar seus informantes ao trabalho de completar diários. Se está considerando usar diários como parte do seu projeto, pode querer consultar o checklist apresentado no fim deste capítulo antes de distribuí-los. Diários pessoais de pesquisa. Os diários ou registros pessoais de pesquisa entram em uma categoria diferente da acima citada. Estes destinam-se a você e podem ser valiosos no acompanhamento do processo da sua pesquisa, no registro de nomes, endereços, anotações de chamadas telefônicas, boas ideias que você teve no meio da noite, enfim, qualquer coisa que aconteça ou possa acontecer. Desde o início de qualquer pesquisa ou de qualquer trabalho escrito importante, sempre carrego comigo um caderno de anotações, pequeno o suficiente para caber dentro da bolsa. Cada um tem ideias diferentes sobre o que deve ser incluído e o que deve ser deixado de fora. Não tenho qualquer dificuldade em decidir, porque incluo tudo: rascunhos, datas limite, atingidos ou não, datas de entrevistas, de quando os questionários foram atribuídos e devolvidos, nomes e números de telefone de pessoas com quem falei ou encontrei, dificuldades experimentadas, conselhos a mim mesmo, para não fazer algo desta ou daquela maneira novamente. Lembrete sobre o que preciso perguntar ao bibliotecário, uma anotação sobre como posso resolver o problema de uma coisa ou outra que me ocorre. Quando estava no ônibus. Ideias que, se não tivesse anotado naquela hora, muito provavelmente teria esquecido no dia seguinte. Poderia lembrar que tive uma boa ideia quando estava no ônibus, mas qual era mesmo? Uma referência nova para mim que alguém sugeriu-me quando estava comendo um sanduíche na lanchonete. A hora em que saí de casa para ver alguém e a hora do retorno, se eu lembrar. Tudo anotado com data ao lado. Faça isso amanhã. Escreva isso imediatamente. Transfira esse item para a lista principal de referências.
Lembro-me que um aluno achava desorganizada esta minha maneira de anotar tudo. Suponho que seja, mas marco e destaco itens que precisam ser melhor considerados, e como já disse inúmeras vezes neste livro, todos temos nossas próprias maneiras de trabalhar, portanto, adote as maneiras de fazer as coisas que pareçam funcionar para você. No que diz respeito, a única regra é que você comece o seu diário ou registro, chame-o como quiser, tão logo inicie a sua pesquisa, mantenha-o o tempo todo. Ética no uso de diários. Bourdieu expressa preocupação sobre a extensão da invasão da privacidade daqueles que escrevem diários e estimula os pesquisadores a conscientizarem-se desta possibilidade. Por exemplo, no Diário Alimentar, ele pede aos pesquisadores que considerem o quanto o exercício constitui-se em intrusão nas vidas das crianças e de suas famílias, antes de escolher a abordagem por meio de diários. Bourdieu chama a nossa atenção para o seguinte fato: se o propósito do diário do professor substituto é ter acesso ao material que de outra maneira estaria fora da visão dos pesquisadores, em que medida esse dispositivo é invasivo nas vidas e no trabalho dos professores? Suponho que da mesma maneira possa ser dito que as entrevistas, os questionários e as observações também podem ser invasivas. Os pesquisadores frequentemente usam os diários como um dos vários métodos de coleta de dados em suas investigações. Tudo o que posso dizer é que o impacto da nossa pesquisa nos participantes deve sempre ser considerado, antes da decisão sobre que abordagem adotar, e que se deve aplicar aos estudos de diários as mesmas considerações éticas de qualquer outro método ou técnica. E aí o autor apresenta um checklist aqui interessante, pode ser consultado para quem quiser saber mais.